Durante nossa caminhada cristã, é comum lermos e ouvirmos a respeito da vida do nosso Salvador. Lemos sobre os milagres, sobre as dificuldades e até mesmo sobre as grandes mudanças que Jesus trouxe ao longo de sua vida. Apesar de tudo, não podemos esquecer que ele veio a esse mundo como menino também. E que, diferente do que muitos pensam, desde criança, refletia a imagem e semelhança de Deus. A infância e juventude de Jesus foram passadas numa pequenina aldeia chamada Nazaré, localizada entre as montanhas da Galileia e próximo também da cidade de Jerusalém. Os maiores palácios e castelos se sentiriam privilegiados em o receber como hóspede. Mas o nosso Salvador fez de seu lar a obscura e desprezada Nazaré. Em Lucas 2, verso 40, lemos: "E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele." Cerca de 40 dias depois do nascimento de Jesus, assim como a lei judaica ordenava, os pais de Jesus deviam levar uma oferta para apresentar ele ao Senhor. Como oferta da parte da mãe, a lei determinava um cordeiro de 1 ano para holocausto, e um pombinho novo ou uma rola como oferta pelo pecado. Mas a lei prescrevia que se os pais fossem muito pobres para levar um cordeiro, seria aceito um par de rolinhas ou 2 pombinhos, um para holocausto e outro como oferta pelo pecado. Como lemos no capítulo 2 de Lucas, os pais de Jesus levaram a oferta mais humilde para apresentar ele no templo. O que nos mostra que durante toda a sua vida, ele não teve luxo ou privilégios especiais quanto a bens materiais. Na realidade, quando lemos a Bíblia, vemos que Jesus ajudava seu pai na carpintaria e que todo o trabalho que executava era feito da melhor forma possível. Desde criança, Jesus mostrava o quanto estava próximo de nosso Pai Celestial. Seu espírito era ativo e penetrante, com uma reflexão e sabedoria além de sua idade. Também seu caráter era belo, e tanto sua capacidade física quanto espiritual eram agradáveis e belas aos olhos de Deus. Jesus revelava, mesmo quando criança, disposição para ajudar e servir os mais necessitados. Muitos desacreditam ou ignoram os ensinamentos que podemos tirar quanto aos primeiros anos que nosso Salvador pisou aqui na Terra. Mas, analisando passagens e textos bíblicos, chegamos na conclusão que foi especialmente pelo preparo que ele teve em sua infância que conseguiu se fortalecer e não cair nas armadilhas de Satanás. Nosso mestre, quando mais novo, demonstrava uma integridade inabalável, onde, independente de qual fosse a situação, não sacrificava os seus princípios por qualquer que fosse a tentação. A sabedoria de Jesus era tão grande na infância que até os sacerdotes que eram responsáveis por ensinar o povo ficavam sem resposta ao ouvir as palavras de Jesus sobre as Escrituras Sagradas. Em Lucas capítulo 2, verso 41 em diante, lemos: "Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. No tempo de Cristo, a vila ou cidade que não providenciasse instrução religiosa para a juventude era considerada sob a maldição de Deus. Isso porque eles acreditavam que somente através do estudo das Escrituras seria possível educar os mais novos para serem prestativos e cumprirem seus deveres perante a sociedade. O problema é que a tradição havia tomado o lugar da palavra de Deus. Os mestres judeus rejeitavam o que os ensinos bíblicos ensinavam
e, no lugar, ocupavam a mente do povo com questões cerimoniais vazias, que nem mesmo eles próprios entendiam o real significado e para quem elas apontavam. Diferentemente, o menino Jesus não foi instruído pelas escolas das sinagogas. Sua mãe foi sua primeira professora. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas, ele aprendia a cada dia sobre as coisas celestiais. As próprias palavras por ele, ditas a Moisés para Israel, eram-lhe agora ensinadas aos joelhos de sua mãe. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabis. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. Em certa ocasião, por exemplo, foi feita a seguinte pergunta durante o ministério do Salvador. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? João 7, verso 15. Isso não quer dizer que Jesus não soubesse ler, mas simplesmente que não recebera a instrução dos rabinos. Assim como ele, nós só iremos ter a compreensão certa em relação às coisas sagradas se por meio de estudo e oração separamos tempo para estudar as coisas do céu. Mesmo quando criança, as mãos de Jesus serviam para ajudar e aliviar o sofrimento dos mais necessitados. Hoje, através de estudo e comunhão com Deus, também é possível instruir jovens e crianças para mais perto do Salvador. Então, sabendo disso, é importante a cada dia nos preocupamos em passar essa mensagem para os mais novos. Para finalizar esse estudo, eu convido você a ler Lucas capítulo 2, verso 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele.